alegria estar aqui, é um prazer estar aqui de novo, a gente poder falar com vocês. A gente ficou tão empolgada na época quando a conferência acabou, que a gente falou, a gente precisa continuar, não dá nem para parar, 1 minuto. Então, tem literalmente 1 mês que a gente fechou a conferência, já começamos a correr com as coisas para começar esse workshop também. E a gente pensou muito naquilo que a conferência tinha trazido. Eu sei que algumas não estiveram aqui, mas em breve a gente vai colocar no canal que a gente está abrindo no YouTube, vai ter muita coisa legal. E a gente vai colocar lá as palavras também. Mas hoje a gente quer falar um pouco a respeito do repensar, de como as coisas começam, de como... Por que o repensar, né? E aí eu queria que vocês fizessem uma reflexão bem rapidinha, assim. Qual foi a última vez, ou alguma vez, em que vocês precisaram mudar algo? Qual foi a última vez que vocês precisaram tomar uma decisão, uma atitude de fazer algo diferente? Porque é muito fácil a gente olhar para fora, ver o que as pessoas estão mudando, o que as pessoas estão fazendo, quando a gente não olha nem para aquilo que nós estamos passando, para aquelas mudanças que nós fizemos, né, dentro das nossas vidas. E toda mudança, ela parte de... Quando a gente fala da vida diária, assim, né, ela vem de uma quebra de rotina. Então, muitas vezes, a gente decide acordar mais cedo, dormir mais tarde, comer melhor, mudar as amizades, começar um emprego novo, uma faculdade nova, enfim, então várias coisas que a gente pode fazer. E quando a gente foi pensando no que a gente poderia falar, né? A gente pensou, tá, o que é o repensar? Como é que o que significa você repensar nas coisas? É como um recriar, é um começar de novo, é um pensar novamente, é um pensar diferente, é reestruturar a sua mente para algo que você está começando a fazer agora. E eu pensei muito em algo que aconteceu comigo há uns anos atrás. É engraçado porque... Deixa eu tirar isso daqui. Por isso que eu falei, quando a gente olha para aquilo que a gente está vivendo, fica mais fácil da gente entender as coisas pelas quais a gente está passando. Durante um tempo na minha vida, eu tinha vários amigos, várias coisas que eu fazia. Eu saía à noite, eu encontrava com o pessoal, eu acordava de madrugada, eu chegava em casa às 6 horas da manhã, saía para trabalhar às 7. E era uma coisa meio louca assim, para mim na época, porque eu fazia um monte de coisa. Eu ia para a faculdade à noite. E eu fui me envolvendo e fui me entregando a coisas, a situações e a momentos que aquilo eu fui perdendo a minha essência. Aquilo que realmente eu era, aquilo que realmente eu acreditava, aquilo que realmente eu pensava que poderia ser bom para mim. E chegou um momento em que eu comecei a olhar para a minha vida. E eu comecei a pensar sobre o que estava acontecendo e por que os relacionamentos eram sempre com os mesmos fins, porque o resultado que eu tinha com as minhas ações eram sempre os mesmos, porque tudo parecia que estava entrando e saindo pelo mesmo ciclo, começando sempre a mesma coisa, sem uma mudança, sem nenhuma diferença. Eu lembro que eu parei um dia e falei assim, gente, eu me sinto como se eu estivesse num carrossel. Sabe quando tu entra naquele carrossel? Que o negócio fica assim? Você fica, aí você olha o mundo inteiro à sua volta, está passando, e você olha para você e você está lá sentada no cavalinho. E nada muda. E eu falei, cara, para tudo que eu quero descer. E eu, por alguns dias, eu parei e falei assim, ok, eu preciso olhar o que está acontecendo na minha vida, eu preciso parar e olhar o que eu estou fazendo, as atitudes que eu estou tendo, as escolhas que eu estou fazendo, para então eu conseguir pensar em mudar alguma coisa. E eu estava tão perdida naquilo que as pessoas achavam que era o certo, que achavam que era legal, que eu realmente ia de conforme a onda. E eu parei e falei, cara, mas essa não sou eu. Isso não sou eu. Eu, desde pequena, diz meu avô que eu dormia com as galinhas e acordava com os galos. Eu sou absurdamente diurna. Absurdamente diurna. E eu falei, bom, se tem uma coisa que eu sei a meu respeito é que eu gosto de acordar cedo. Como eu já não sabia nada, eu falei, isso eu sei. E eu falei, bom, ok, eu vou começar a acordar mais cedo. E eu comecei a ir para a academia, e eu comecei a mudar a minha rotina. E quando eu comecei a perceber que eu gostava daquilo, que aquilo estava me fazendo bem, que eu já tinha escolhido as amizades certas, que eu não precisava de certas coisas, não precisava mostrar nada para ninguém, provar nada para ninguém, aquilo começou a mudar dentro de mim. E eu comecei a perceber que mais importante do que aquilo que as pessoas pensam ou falem a meu respeito é aquilo que eu sinto a respeito de mim mesma.
Então, hoje, por exemplo, meu marido ele é o oposto, ele é totalmente noturno. Então, quando a gente casou, era um desafio, porque eu queria ficar acordada com ele até 2 horas da manhã. Imagina a pessoa acordar às 7 horas da manhã no dia seguinte para trabalhar. Era a derrota em pessoa. E é sério, gente. O papo é sério. Chegou um ponto em que eu fui no médico porque eu estava exausta. E o nutricionista virou para mim e falou assim, olhando os meus exames, ele virou para mim e falou assim, olha, a única atividade física que eu vou pedir para você agora é uma caminhada muito leve de 20 minutos. Eu olhei para ele e eu pensei assim, ele está brincando com a minha cara, né? Porque 20 minutos... E meu marido virou e falou assim, não, de repente um pilates pode ajudar e tal. Aí ele, não. O nível de estresse dela está tão elevado que qualquer coisa que ela comece nesse momento pode desencadear algo pior. Então, 20 minutos, no máximo, andando e tal. É o desejo de qualquer um, né? Ir para a academia, ficar só passeando no parque. Mas por que eu estou contando isso tudo? Porque a gente vai para a primeira etapa, a gente tem alguns pontos, e o primeiro deles é reconhecer o nosso problema. A gente não pode mudar a forma como a gente pensa se a gente não reconhece o problema que a gente tem. Se a gente não reconhece a dificuldade que a gente tem, se a gente não consegue reconhecer aquilo que a gente precisa mudar. Então, é muito simples eu virar e falar assim hoje, né? Ah, eu resolvi acordar mais cedo. Mas não foi simples. Não foi simples. Qual que é o problema que você tem que encarar? Qual é a mudança que você olha e fala, isso aqui eu preciso mexer, isso aqui eu preciso trabalhar. Porque a gente não consegue mudar algo. Se eu olho para mim hoje e eu falo, a minha carreira está ótima, eu estou super satisfeita de acordar cedo, de trabalhar para um lugar que eu não gosto, de fazer coisas que eu não gosto, está ótimo. Faz sentido? Então, se eu olho para a minha carreira e eu falo, não é isso que eu quero para mim, e aí? Ou se eu olho para o meu corpo e falo, não é isso que eu quero para mim, e aí? Ou se eu olho para um relacionamento e falo, não é isso que eu quero para mim, e aí? A gente tem que olhar para as coisas como elas realmente são e tirar um pouco também do peso emocional que a gente coloca. Porque a gente se coloca muitas vezes num papel de vítima e a gente acha que o mundo inteiro está confabulando contra nós, quando na verdade é uma atitude nossa que impede que a gente possa fazer novas coisas e fazer coisas diferentes e realizar aquilo que a gente quer, seja o que for. Eu acho muito legal, assim, a Thaís já deu esse testemunho aqui no workshop. A Thaís também estava passando por problemas físicos e de saúde durante muito tempo. E chegou uma hora que ela falou, eu olho para mim, eu não sei quem eu sou. Esse corpo, literalmente, não me pertence. E ela mudou a dieta dela de uma maneira radical. Eu lembro que a gente trabalhava junto, na mesma sala na época, e ela colocava um chá. É chia, aquele negócio que incha, não é? Eu olhava para aquilo e falava, amiga, você vai tomar isso mesmo? Aí ela, eu não gosto, Ju, mas eu preciso. Se é para eu chegar onde eu quero, eu preciso fazer isso aqui. Meu cara, te admiro muito. Porque é difícil. É difícil você mudar um hábito. E eu te contar um negócio, o hábito ele não vai embora. Você não... tipo, hoje eu vou acordar sem ele. Isso não acontece. O hábito, ele é algo que ele é construído ao longo de anos. É algo que você vai colocando um tijolinho, um tijolinho, um tijolinho, um tijolinho. E chega um momento em que você olha e aquilo é tão difícil de você desarraigar, porque foi construído ao longo de tempos, de decisões, de emoções, de estruturas, de escolhas. Então, quando a gente olha para aquilo tudo, você fala assim, não, eu vou acordar cedo, amanhã cedo mesmo, eu vou levantar, eu vou para a academia, mas eu vou continuar dormindo hoje 2 horas da manhã. Não vai dar certo. No primeiro dia, você até vai, porque você se comprometeu no dia anterior. Mas quando você acordar no dia seguinte, o sono vai ser algo tão gigantesco que você não consegue sair. E aí, a gente vai para o segundo ponto, que é sair do mundo das ideias.
esses dias, enquanto eu preparava o que a gente está falando hoje, eu tive um sonho. E eu achei bem interessante, assim. Falei, cara, Deus vai colocando as coisas para a gente perceber, se perceber, né? E no sonho alguém falava comigo alguma coisa e de repente, eu tinha uma ideia. E quem me conhece sabe que as ideias brotam na minha cabeça que nem peixe no oceano. Eu estou assim, de repente, veio pá. E se eu não anotar, se eu não escrever, se eu não pensar, daqui a pouco ela foi embora e eu não acho ela nunca mais. E aí, no sonho, eu olhava assim e eu falei assim, cara, eu tive uma ideia. E eu saía andando. E a pessoa ficava do meu lado falando, mas por que você está andando? E eu falava, porque eu preciso tirar a ideia e colocá-la no meu corpo. Porque a ideia aqui, ela só está aqui, ela não serve para nada. Ela é muito linda na minha cabeça, ela é muito linda na minha estrutura, eu posso ficar horas sonhando com aquilo. Eu sou altamente contemplativa, então eu posso ficar horas ali, viajando naquilo. Eu saio daqui do Brasil e vou para qualquer outro lugar do mundo lá e passaram-se 2 horas e eu estou ali, puxa, seria tão legal se eu pudesse pegar um avião e ir para tal lugar e fazer isso e fazer aquilo e não sei o quê, e malhar e tarana. 2 horas foram embora. Fácil. E aí o que acontece? A gente fica com muitas vezes isso. Não, o dia que eu tiver coragem, eu vou terminar aquele relacionamento. O dia que eu acordar cedo, segunda-feira, eu vou levantar, vou colocar uma roupa para malhar e eu vou sair e vou. Segunda-feira, ano que vem. Quantas vezes a gente procrastina as coisas porque a gente não tira daqui? Essa que é a ideia do repensar. A gente tem que tirar daqui e a gente tem que trazer isso para a ação. A gente precisa trazer isso para o mundo real. Charles Duhigg, acho que é assim que fala o nome dele, ele diz que você não pode extinguir um mau hábito, mas você pode mudá-lo. E qualquer que seja o seu hábito. Fofoca, mentira, preguiça, procrastinação, qualquer que seja o hábito. Nosso cérebro ele é plástico, acho que é essa que é a expressão que as pessoas usam. Então, é muito fácil da gente mudar a forma como a gente pensa. Só que ela requer um caminho. Porque o nosso cérebro ele é feito... Bom, enfim, todo mundo sabe. Ele é feito de neurônios ali. E é como se os neurônios fizessem um caminho. Que não uma rua. Imagina um descampado que todo mundo passa por ali para cortar o caminho para chegar em tal lugar. Aquele pedaço ali vai ficando sem mato, não é? O nosso cérebro é a mesma coisa. Ele vai fazendo sempre aquele caminho, vai ser sempre aquela rotina que ele vai pegando. O dia que você fala para ele, não, vamos pensar aqui, ele fala, legal, esse caminho é bacana, mas a gente vai por aqui. E aí você fala, não, eu quero ir por aqui. Ele fala, não, querida, você vai por aqui. Aí você fala, é? Aí você tem que criar um hábito. Todos os dias, até que aquilo, o seu cérebro fala, na verdade, esse caminho é bem melhor. E é assim com a alimentação, é assim com as nossas atitudes, é assim com os nossos relacionamentos, é assim com tudo aquilo que vai cercando a nossa vida. E aí, beleza, a gente reconheceu o problema, a gente começou a tirar ele do mundo das ideias e chega a hora da mudança. A gente tem que decidir mudar. Não basta eu resolver sair da minha casa 5 horas da manhã para ir para a academia. Decidir as coisas, a decisão das coisas ela é extremamente importante. Quando a gente começa a realmente pensar naquilo que a gente está fazendo, vem algo dentro da gente que diz assim, vai dar certo. Eu sei que amanhã eu vou acordar empolgada, eu sei que eu vou conseguir fazer aquele vestibular, eu sei que eu vou conseguir fazer aquela prova, eu sei que eu vou conseguir fazer aquele concurso, eu sei que eu vou conseguir fazer isso que eu quero. E aí a gente precisa dessa mudança. Só que o que acontece? Eu não sei se vocês já fizeram isso. Quem faz lista de fim de ano? Porque eu faço, todo ano. Qual que é o problema da lista do fim do ano? A gente coloca tanta coisa que quando a gente olha para ela, ela fica inatingível. Já passaram por isso? Chega no final do ano, você fala, fiz nada. Não fiz para lugar nenhum, não pensei em nada, não fiz nada. Ou então, eu fiz isso aqui, mas eu fiz só isso aqui. E estudos comprovam que o nosso cérebro ele tem uma capacidade de se motivar com até 3 itens.
Então, quando você fizer a próxima lista do fim de ano, ou quando a gente sair daqui, a gente vai ter um momento também, quando você fizer uma lista, não coloca mais de 3 itens. Porque uma coisa é o cérebro virar e falar assim, uau, consegui executar essa tarefa. Faltam só 9. Aí fala, 9, né? Já é fevereiro, tal. Mas quando você fala assim, eu tenho 3. Uma eu já fiz, faltam só 2 para eu concluir tudo. É outra coisa. É outro processo. Mas o que é importante é que a gente precisa escolher alguma coisa. Não adianta você abrir 3 frentes de guerra e falar, eu vou acordar cedo, eu vou para a faculdade e eu vou começar um relacionamento diferente. Aonde está seu foco? Porque você precisa de foco. A gente precisa de foco. Qual é a nossa decisão? O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai estudar, a gente vai malhar, ou a gente vai, né, namorar? Qual que vai ser das 3 opções? Eu vou acordar cedo ou eu vou estudar bastante? Porque quando a pessoa precisa passar por um vestibular, alguma coisa, uma prova, seja de concurso, alguma coisa assim, tem que ralar muito. A menos que venha, né, literalmente um download do céu, assim, no dia da prova. Eu conheço poucas pessoas com essa bênção. Mas, na maioria das vezes, você tem que ralar pra caramba, tem que estudar várias vezes. Eu tenho uma prima que o sonho dela era medicina. E ela estudou medicina, gente, por 5 anos. E ela não passou em nenhum vestibular. E a bicha era cabeçuda. E ela ficava tão estressada que ela chegou a perder quase 20 quilos, porque ela acordava, sentava na cadeira, ela estudava, chegava na hora do almoço, ela comia mais ou menos, sentava de novo, ficava até 10 horas da noite. E aí a minha tia virou para ela e falou assim, olha só, vamos fazer o seguinte, dá um tempo. Vamos ver, faz o vestibular de alguma outra coisa, tal, pelo menos para você focar. E aí ela fez para biomedicina, óbvio, depois de não sei quanto tempo estudando para medicina, biomedicina foi fácil para ela. Ela passou, fez 6 meses, ela falou, mãe, não é isso que eu quero medicina. E aí ela estudou de novo, só que numa intensidade bem menor. Adivinha? Ela passou em 3. E das melhores faculdades de medicina do país. Houve um esforço da parte dela, só que ela teve um momento que ela precisou falar assim, tá, meu foco é esse, deixa eu respirar, deixa eu pensar, deixa eu cuidar disso aqui. E quando a gente quer mudar, como eu falei, o cérebro da gente vai fazendo assim, né? Para cá. Vamos ler uma passagem na Bíblia? Está em Lucas 5:36. Tá, você coloca para mim? Falhou? Tá no PowerPoint. Jesus está falando com os discípulos, que eles estão meio sem entender as coisas. E aí ele fala assim. Cadê? Essa versão é uma versão diferente, é a nova versão transformadora. Eu achei bem legal a forma como ele fala, porque é bem simples. Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz, o velho é melhor. Tá, Ju. E aí o que tem a ver isso com o que a gente está falando? O nosso cérebro, de novo, os nossos hábitos, o nosso corpo, ele vai sempre nos levar para o vinho velho. Sempre. E a gente precisa ter a mente renovada para a gente conseguir trazer aquilo de novo que a gente está querendo. Então, quando Jesus fala para eles que a gente sempre escolhe o que é antigo, a gente precisa se refazer enquanto pessoas para que a gente possa viver e experienciar esse vinho novo. Está entendendo? Que a gente precisa dessa mudança para que algo novo aconteça. É difícil, vou dizer que é impossível, mas é difícil da gente conseguir sair de onde a gente está,
com os hábitos que a gente tem, com as coisas que a gente faz, fazendo as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Einstein disse que isso é maluquice. Eu tenho que concordar com ele. E o que eu acho mais interessante, assim, e a gente está chegando na parte que, para mim, falou muito comigo esse pedaço, é que quando Deus colocou na gente os dons, os talentos, as habilidades, o lugar onde a gente mora, o país onde a gente nasceu, a família onde a gente nasceu, Ele tinha um propósito. Nada foi aleatório, as coisas não chegaram assim simplesmente porque decidiram que... Não, Ele tem um propósito em tudo que Ele estava fazendo. Então, Deus está te colocando num lugar para você executar coisas que você vai poder fazer bem para você e para todo mundo que está à sua volta. Você foi posicionada, você não foi largada ali, você não foi colocada de qualquer jeito, você foi posicionada. O que Ele quer com você onde você está? O que Ele quer com você onde você trabalha? O que Ele quer com você na família que você tem? O que Ele quer fazer com você nas amizades que você tem? Até que ponto isso é saudável para você? Será que você está no lugar certo? Será que é isso mesmo? A gente conversou bastante com a Gisele, que foi a coach que teve com a gente na conferência. E muita gente depois foi dando um feedback muito legal para a gente de como a mente delas se abriram para as coisas que estavam, para os sonhos, para os desejos, para os princípios de virar e falar, eu posso fazer isso, eu vou tentar, eu vou conseguir, eu vou avançar, eu vou vencer. Só que a gente esbarra no tal do medo. E o medo vira para você e fala, você não pode. Deixa eu te lembrar de onde você saiu, queridinha. Deixa eu te lembrar quem você é. Deixa eu te lembrar o que você falhou. Porque é isso que o medo faz. O medo pega você e fala assim, você não vai sair daqui não, volta para cá. Seu lugar é aqui. Cabe a nós sermos impulsionadas por tudo aquilo que Deus está fazendo com a gente, virar e falar, eu não vou ficar aqui não. Eu vou vencer. Eu vou avançar. Eu vou conseguir. Porque Jesus está em nós. Nós somos capacitadas para fazer essas coisas. Nós fomos capacitadas para avançar, para fazer mais, para viver mais. E uma coisa que eu achei muito legal assim, é que, querendo ou não, a gente sempre decide. Né? É engraçado isso. Realmente não tinha parado para pensar dessa forma. Mas no momento em que você decide não fazer nada, você está tomando uma decisão. Você decidiu pela estagnação. Você decidiu pelo emprego ruim. Você decidiu pelo relacionamento ruim. Você decidiu... Vocês estão entendendo que nós somos capacitadas para fazer muito mais? É uma decisão pessoal da gente avançar. Mas e aí? Como é que a gente faz isso? Quais as decisões que eu preciso tomar? Como que eu vou fazer isso? E... tem coisas e sonhos que vão botando na cabeça da gente, que a gente fala, eu não sei nem por onde eu vou começar, eu não sei nem o que eu vou fazer. E aí eu achei uma definição da Ellie Worthington num livro que chama Breaking Busy. E o livro não tem em português ainda, mas espero que muito em breve. E ela fala de uma estrutura de tomada de decisão que eu quero conversar com vocês. Ver o que vocês acham, se vocês concordam comigo. Põe lá, Tatá, por favor. Nessa estrutura de tomada de decisão, ela fala de 5 pontos. Deixa eu ir para cá. Nós temos fé, a família, o futuro, as realizações e os amigos. Como é que isso resolve desse jeito? Toda vez que você precisar tomar uma decisão difícil, e eu achei a ideia dela muito legal, assim, toda vez que você precisar tomar uma decisão difícil, você escalona dessa forma. Primeira coisa, o que o seu relacionamento com Deus te diz a respeito da decisão que você está tomando? O que a Bíblia diz a respeito da decisão que você está tomando? Quando você conversa com Deus, o que Ele fala com você? Mais importante do que o que você pede para Ele é aquilo que você ouve dEle. Então, o que Ele fala para você sobre essa decisão? Então, vamos usar um exemplo, que eu estava conversando com meu marido, foi o exemplo que eu dei.
digamos que eu tenha uma vontade muito grande de morar fora. E eu quero morar nos Estados Unidos, por exemplo. Então, eu tenho um sonho e eu quero fazer isso, mas eu preciso tomar uma decisão se eu realmente vou tomar esse passo ou não. A primeira coisa, Deus, é para lá que eu tenho que ir? Deus, se eu tenho alguma coisa para mim lá, ou o que eu tenho que fazer aqui ainda para poder avançar para essa nova etapa? É isso mesmo que eu tenho que fazer? Digamos que eu recebi o ok. Segunda etapa, a minha família. O que a minha família diz a respeito da minha decisão? No meu caso, eu sou casada. Vocês concordam comigo que não adianta nada Deus virar para mim e falar assim, ok, vai lá, sendo que eu sou casada, meu marido tem uma estrutura de pensar, e virar para ele e falar assim, querido, é o seguinte, eu vou, você fica, se vira aí. Não faz sentido. Ou então, eu ter 19 anos e virar e falar assim, mãe, olha o seguinte, eu vou para a Califórnia e você me banca, beleza? Enquanto eu estiver lá. Sua família está de acordo? Vocês entraram em concordância? Ok, Deus te deu um ok, é isso que você tem que fazer, mas vocês estão em concordância? Seu marido, seus filhos, é isso que é a sua casa, o seu núcleo central, é isso que vocês realmente querem? Vocês estão decididos por isso? Ok, vamos dizer, né? Certo? Futuro. O que a futura Juliana vai pensar a respeito disso? Você parando para pensar nisso? Eu acho isso sensacional. O que eu, com 60 anos, vou olhar para mim e vou falar assim, essa decisão que você tomou trouxe a gente para um péssimo lugar, querida. Ou então, cara, ainda bem que a gente chegou onde você está. Eu olho hoje, eu fico pensando quando eu morava em Goiânia, que eu ficava naquela indecisão, porque eu queria muito morar fora, eu queria muito vir para Brasília, e na época minha família não tinha recurso para isso. E eu me arrependo de não ter vindo antes, porque eu tenho certeza que alguma coisa Deus ia fazer. Mas quando eu olho para as pedreiras que eu peguei depois que eu vim para cá, hoje, eu sei que eu olharia para aquela Juliana e falava, cara, você é valente pra caramba. Você é corajosa pra caramba. O que a futura você diz a respeito da mudança que você está querendo fazer hoje? Isso vai te trazer realizações? Você está caminhando dentro dos seus sonhos, dos seus projetos? Porque você pode estar fazendo isso tudo, você pode ter fé, você pode estar com a sua família alinhada, sua futura, você pode estar super feliz, mas você vai fazer alguma coisa que você não ama. E aí? Vale a pena? E, por fim, os amigos. E nesse ponto aqui, eu achei muito legal. Porque a gente precisa se aconselhar com as pessoas. Porque muitas vezes a gente tem várias informações sobre todas as coisas, mas falta um conselho, falta uma palavra de confirmação, ou uma palavra de exortação, ou uma palavra de apoio para você conseguir viver aquilo. E quando a gente fala em amigos, é importante que essa pessoa ela seja realmente fiel a você, leal a você. E, principalmente, que ela não tenha interesses financeiros em você. Quando a gente... eu estava conversando com uma amiga falando sobre isso. Eu falei, para e pensa. Se eu estou concorrendo a uma vaga, é só um exemplo, mas se eu estou concorrendo a uma vaga junto com você, no mesmo trabalho, para as mesmas coisas, de repente, eu não deveria me aconselhar com você, você não deveria se aconselhar comigo. Porque nós duas temos o mesmo interesse financeiro na coisa. Não é que a gente não seja amigo, mas por que eu vou desgastar a minha amizade com ela por algo assim? Não é que a gente não vá competir pelas mesmas vagas. Não é isso. Mas, vocês estão entendendo o que eu estou falando? A questão do interesse. Qual é o real interesse? Sabe, assim, a pessoa vai receber alguma vantagem em cima de você? Ou você vai receber alguma vantagem em cima daquela sua amiga? Ou da sua prima, ou do seu irmão, você vai receber algum interesse? Se for o caso, talvez você não seja a melhor pessoa para tomar essa decisão, para dar esse apoio, né? E uma outra coisa que eu acho importante
repensem sobre os amigos que vocês têm. Às vezes a gente precisa repensar nas amizades que a gente tem. Tem amigos que eles estão com você por causa do tempo que vocês estão andando juntos. Mas chega um momento em que você tem que olhar e falar: essa amizade está me levando para onde eu quero? Essa amizade está construindo comigo aquilo que eu quero? Eu não vou deixar de ser amiga da pessoa, mas será que eu preciso estar em convivência contínua com ela? Será que essa amizade me faz bem? Será que chegar no momento em que eu olho e falo assim: cara, eu não concordo com isso que você está fazendo? Vocês estão entendendo? A gente precisa analisar as amizades que a gente tem, porque nós temos objetivos pessoais para chegar aonde Deus está colocando para a gente, onde a gente sonhou, onde a gente quer conquistar. Tem lugares ali que a sua amiga pode ser muito legal, mas ela não está contigo ali na hora que você está fazendo a prova, na hora que você está estudando, na hora que você está ali ralando, e ela está querendo te chamar, por exemplo, para ir para a academia. Não estou nem falando uma coisa assim, mas assim, fala: cara, eu não posso contigo agora. Não dá, a gente está em momentos diferentes. Eu preciso priorizar isso na minha vida. E não é que você não vai amar a pessoa, mas a gente precisa escolher o tempo das coisas. E se realmente essas pessoas estão agregando algo, e na boa, a gente tem que olhar e falar assim: será que eu estou agregando algo na vida dela? Porque olhar para fora é mais fácil, né, do que a gente olhar, virar os olhos para dentro. E um outro processo que talvez seja mais fácil, porque você não vai decidir, você não vai perguntar para Deus, falar com seu marido, né, perguntar para a futura você se você deve pegar aquele ônibus ou aquela coisa. De repente, uma coisa mais simples. Eu achei bem legal que a Suzy Welch tem um outro processo de decisão que eu achei bem bacana, que ela chama de 10-10-10. E esse eu achei bem legal porque ele é bem mais simples. Vamos dizer, escolham aí o doce mais gostoso ou a comida mais saborosa que vocês possam pensar, que vocês amam muito. Pensou? Para mim, aquele bolo de churros, assim, bem suculento, sabe? Como é que é? Eu vou estar feliz daqui a 10 minutos? Com certeza eu vou estar feliz daqui a 10 minutos. Mas daqui a 10 meses, será que eu vou estar feliz? Acho que não. Mas e daqui a 10 anos? Será que valeu a pena os churros? Será que vale a pena? Tem decisões que a gente pode tomar com coisas bem simples, assim. Será que vale a pena? Será que vale a pena eu agora pegar esse avião, fazer essa viagem? Né? Vale a pena? Agora, 10 minutos, me leva para onde você quiser que eu vou. Falou que ia viajar. Mas e daqui a 10 meses? Será que eu vou estar financeiramente habilitada a pagar minhas contas? E daqui a 10 anos eu vou ter a casa que eu quero? Vocês estão entendendo? O processo de decisão, ele é muito importante para aquilo que a gente vai conseguir vivenciar, para aquilo que a gente vai conseguir fazer. E uma coisa que, assim, sua melhor amiga é você mesma. E você é a única pessoa com quem você tem que se comparar. Você pode ver vários exemplos lá de fora, mas você tem que olhar para você. É aquilo que eu comecei falando no início. Quando a gente olha para a gente e a gente vê aquilo que a gente já passou, os processos que a gente já venceu, a gente consegue perceber como a gente tem condições de fazer as coisas e de avançar com elas. Não se compare com outras pessoas. A comparação, ela é nociva, independente se você compara para cima ou se você compara para baixo. Porque se você comparar para cima, você está sendo orgulhosa. Se você compara para baixo, sua autoestima está indo para o saco. Então, compare-se a você mesma. Como é que você era? Quais seus desafios? O que você já superou? O que você já conquistou? O que você já fez? E acima de tudo, gente, confie sempre em Jesus. Ele é a nossa fonte de realização. Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa confiança. Tatá, só muda para mim, por favor. Filipenses 4, esse não precisa colocar não, tá? Ele fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e as mentes em Cristo Jesus.
Ele tem toda a capacitação para nos dar. Fomos prontas, estamos sendo preparadas, estamos sendo construídas. Não esperem até vocês estarem prontas, vocês estão prontas. A gente pode não estar pronta para viver, para ser uma CEO numa empresa gigante, mas você está pronta para fazer alguma coisa agora. O que Ele te preparou para agora? O que você tem na sua mão? Eu estava conversando com uma pessoa ontem, e eu estava falando com ela, e a gente já fechando aqui. Quando eu ouvi isso da Christine Caine, então não é meu, e ela fala assim, naquela passagem em que Jesus chama os discípulos, ele tem que alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, 5.000 homens, mais as crianças, mais as mulheres, e ele vira para ele e fala, Jesus vira para os discípulos e fala assim, o que é que vocês têm? Eles falam, Jesus, olha essa multidão inteira, a gente não vai conseguir comprar pão para esse povo todo. Jesus virou para eles e falou, o que vocês têm? Ele não perguntou para eles, eu achava que vocês deveriam ter 50.000 pães, 200.000 peixes. Ele perguntou, o que você tem? E eu acho interessante porque ele olha, naquela multidão, um menino tinha 5 pães e 2 peixes. Agora, sejamos racionais. Estamos falando, vamos dizer que tem assim, por baixo, 15.000 pessoas ali sentadas. 15.000 pessoas. Será que só uma criança tinha 5 pães e 2 peixes? Para pensar comigo. A diferença, eu acredito realmente que talvez tivessem outras pessoas ali com mais comida, com outras coisas, mas estava segurando para ele. Mas o menino virou e falou assim, Jesus, olha só, eu tenho isso aqui. O que Jesus fez? A multiplicação foi tão abundante que sobraram 12 cestos de pães e peixes. Não tenham medo do pouco que vocês têm. A gente não pode ter medo do pouco que a gente tem, porque ela é muita coisa para aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Amém? Então é isso. Bora para as perguntas?